Essa- A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEEL criou para ouvir você. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEEL realiza a tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEEL. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Por que sua tarifa de energia elétrica muda todo ano? O preço da energia elétrica é calculado uma vez ao ano pela ANEEL para garantir à população fornecimento de energia em qualidade e proporcionar recursos suficientes para manter as atividades das empresas do setor. Na tarifa, estão incluídos os custos de aquisição e transmissão de energia e os encargos setoriais, sobre os quais a distribuidora possui pouca ou nenhuma gestão. Há também os custos totalmente gerenciados pela empresa para manter suas atividades. Esses valores são calculados pela ANEEL em dois tipos de processos: revisão tarifária periódica e ajuste tarifário anual, previstos nos contratos das distribuidoras com o governo federal. A revisão tarifária periódica é realizada a cada 5 anos em média, com a participação dos consumidores em audiências públicas. O objetivo é definir um valor que cubra os custos gerenciados pelas distribuidoras para manter sua operação. A ANEEL faz o cálculo propondo uma metodologia que incentiva a eficiência de cada distribuidora. É o chamado Fator X. O Fator X é um índice criado pela ANEEL que converte em descontos na tarifa parte dos ganhos da distribuidora com produtividade e aumento de mercado. Com isso, a conta fica mais justa. No reajuste tarifário calculado uma vez por ano, são atualizados os custos sobre os quais a empresa possui pouco ou nenhuma gestão. Além disso, os custos das distribuidoras são atualizados pela inflação e pelo Fator X. Se eu já pago a tarifa, por que pago também a bandeira tarifária? A ANEEL sempre calcula a menor tarifa necessária para custear o funcionamento do setor elétrico. Em alguns meses do ano, a geração de energia fica mais cara e aí entram as bandeiras tarifárias, sinalizando esse custo na sua conta. O resultado disso é que quando a ANEEL calcular as novas tarifas da sua distribuidora, esse custo não entra no cálculo, assim o reajuste anual fica menor. As revisões e os reajustes das tarifas são conduzidos pela ANEEL com toda a transparência. Os índices são definidos em reuniões públicas semanais abertas à população e transmitidas ao vivo pela internet. Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.aneel.gov.br e baixe em seu smartphone o aplicativo ANEEL Consumidor. Quanto mais informação você tiver, mais inteligente será o seu consumo. Bom dia a todas e todos. Eu declaro aberta a reunião virtual da audiência pública número 12 de 2022. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de receber a todas e todos para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo saber e obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Cooperativa Aliança, a Cooper Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, conhecido como FEC, para o período de 2023 a 2027. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 28 de 2022 e está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube, considerando a segurança de todos e todas em virtude
da pandemia de Covid-19. Eu convido a todas e todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, envolve num colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus tentas estrelado, rediga o verde louro desta fórmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A mesa diretora desta reunião virtual é composta por mim, Elvio Guerra, diretor da ANEEL e presidente desta audiência, por Leonardo Araújo, especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária, por Davi Almeida, especialista em regulação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, por Fernando Miranda, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública e secretário desta audiência. Nós estamos com a presença do corpo técnico e diretivo da ANEEL nesta manhã, evidenciando o nosso compromisso com as justas expectativas da sociedade para o evento de hoje. Também estão presentes Larissa Brandini, da minha equipe na diretoria da agência, por Fernanda Proença, Marcelo Félix e Alessandra Comeno, da assessoria institucional da diretoria,
por Fabrício Damasceno, Luiz Sérgio da Silva e Irã Rodrigues, da equipe de áudio e vídeo, e também o fotógrafo da ANEEL, Michel de Jesus. E também, fazendo parte desta sessão, também participante da nossa equipe na diretoria da ANEEL, Dinara, que está também nos acompanhando e pronta para esclarecimentos que forem necessários durante a nossa audiência. Eu lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização desta audiência pública e que promovem o cálculo das tarifas da Cooper Aliança, possuem grande capacitação técnica e comprometimento com a transparência e o interesse público, sobretudo com a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Mesmo comprometimento que cada uma das senhoras e senhores, cada um dos consumidores e consumidoras que que consomem energia elétrica no nosso país e estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Então, é um comprometimento de todos, da ANEEL, do poder público, dos consumidores e das consumidoras brasileiras. Assim, registro a importância para a ANEEL da realização desta audiência pública, pois ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da agência, talvez um dos mais importantes processos de decisão que escuta e ouve e considera os anseios de todos os consumidores e consumidoras, e isso precede sempre a expedição de suas principais decisões. Assim, estamos realizando esta audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares, e aí insisto na palavra preliminares, obtidos no processo de revisão tarifária da Cooper Aliança, e coletar as contribuições dos expositores, visando o aperfeiçoamento do processo. Digo preliminares, porque a partir das contribuições, tudo que for considerado será objeto de alterações que levarão à decisão final sobre as tarifas da Cooper Aliança. A revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica, ela está definida em lei e visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária, como vocês puderam observar e ver no vídeo que iniciou esta audiência. O processo de revisão tarifária ordinária da Cooper Aliança, ele teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: a apresentação pela concessionária das informações requeridas, a elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e a apresentação dessa proposta ao Conselho de Consumidores e à própria concessionária, a manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e a divulgação no site da ANEEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária que está sendo objeto desta audiência. As apresentações hoje que serão realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou pelos correios, até o dia 11 de julho, mês 7, 11 do mês 7, próximo mês, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Esta reunião virtual ela obedecerá aos seguintes procedimentos. Primeiramente, um vídeo institucional informando e esclarecendo como participar das audiências públicas promovidas pela ANEEL, a apresentação da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, a apresentação da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, a manifestação dos expositores inscritos. Estava prevista a apresentação também do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da Cooper Aliança, mas o Conselho optou por não utilizar o espaço que lhe foi oferecido. Importante destacar que o Conselho, mesmo não participando
desta audiência, neste momento, ainda poderá se manifestar no âmbito do processo de consulta pública, que, como disse inicialmente, é a consulta pública número 28 de 2022, e o prazo para contribuições segue até o dia 11 de julho de 2022. O encerramento da nossa reunião está previsto para as 12 horas, meio-dia. Por fim, eu informo que esta audiência pública ela será, a partir daqui, conduzida com o apoio da assessora da diretoria, Larissa Mamed, também com o apoio de Nara, que tem acompanhado a presente instrução do processo junto às áreas técnicas da agência. Então, dando início a esta audiência, nós passaremos o vídeo que eu me referi anteriormente, o vídeo institucional, esclarecendo e explicando a forma de participar da audiência pública ou das audiências públicas virtuais da ANEEL. Então, eu peço à nossa equipe, por favor, que transmita o vídeo institucional com esses esclarecimentos, por favor. Sempre que a ANEEL tem que tomar alguma decisão importante sobre o setor elétrico brasileiro, ela consulta os cidadãos e agentes do setor. A audiência pública é um dos principais meios para a ANEEL ouvir a sociedade. Para facilitar e ampliar a participação da sociedade nas decisões da agência, as audiências públicas podem ser acompanhadas pela internet. Qualquer cidadão pode participar e contribuir com opiniões e sugestões. Você pode participar ao vivo ou também enviando um vídeo, áudio ou mensagem de texto pelo WhatsApp ou por e-mail. Para participar ao vivo na audiência pública, você deve se inscrever antecipadamente pelo WhatsApp ou e-mail. Após a inscrição, você receberá o link de entrada na audiência, com o horário marcado para sua exposição. Se você enviar um vídeo, não se esqueça de seguir as seguintes regras. Cada participante poderá enviar apenas um vídeo, com duração máxima de 5 minutos. No início do vídeo, informe o seu nome e outros dados que julgar necessários. O formato do vídeo deve ser padrão H264. A resolução deve ser de 720 pixels em um widescreen. Se estiver gravando no celular, use o aparelho na posição horizontal. Além disso, grave o vídeo em local com fundo branco ou claro. Mas atenção! Vídeos com mais de 5 minutos ou que não sejam referentes ao tema poderão ser cancelados pela presidência da audiência. As falhas de áudio ou vídeo durante a reprodução do arquivo são de inteira responsabilidade dos produtores. A opinião dos cidadãos é importante para a ANEEL e para o setor elétrico brasileiro. Participe! ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom dia a todos. Bom, para a primeira apresentação técnica, passamos a palavra para o servidor da Superintendência de Mediação Administrativa Setorial da ANEEL, Fernando Miranda, que detalhará os indicadores comerciais da Cooper Aliança, bem como os aspectos relacionados às reclamações e à satisfação dos consumidores. Bom dia a todos, meu nome é Fernando Miranda, sou analista da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública da ANEEL. Vou apresentar aqui alguns dados acerca da satisfação dos consumidores residenciais da Cooper Aliança, apresentar dados da Ouvidoria da ANEEL sobre a distribuidora, apresentar alguns indicadores comerciais e falar ainda um pouco sobre os canais de comunicação da ANEEL. A ANEEL realiza todos os anos a pesquisa IASC para avaliar a satisfação dos consumidores residenciais com relação às distribuidoras de energia elétrica, isso tanto concessionárias quanto permissionárias. Os dados obtidos no IASC servem de subsídio para as ações de fiscalização da ANEEL e ainda para a emissão de novas normas por parte da agência. A nota obtida no IASC
entra ainda no cálculo do componente Q do fator X nas tarifas de energia elétrica. Esse componente Q se refere à qualidade e será melhor detalhado na apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária. Em 2020, foram entrevistados 308 consumidores residenciais na área de concessão da Cooper Aliança. Veremos no próximo slide as notas da distribuidora nos últimos 5 anos. Podemos ver que a melhor nota obtida pela distribuidora no IASC foi no ano de 2019, 76,54. Na última pesquisa IASC de 2020, a distribuidora obteve uma nota de 69,28 e foi finalista do Prêmio ANEEL de Qualidade 2020 na categoria Sul e Sudeste acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras. Aqui temos um detalhamento dessa nota, 69,28 do último Prêmio ANEEL de Qualidade 2020. Essa nota ela foi 9,48% menor se comparada à nota de 2019, colocou a concessionária em termos absolutos em 8º lugar dentre as 53 concessionárias de distribuição de todo o país e, como dito anteriormente, ela ficou entre as finalistas de sua categoria, Sul e Sudeste, acima de 30 mil e até 400 mil unidades consumidoras. Ela ficou em 2º lugar nessa categoria. Com relação à execução de serviços comerciais, todos os serviços que a distribuidora presta aos seus consumidores têm prazos, e esses prazos estão estabelecidos na resolução número 1000/2021 da ANEEL. Em 2020, a Cooper Aliança prestou 10.019 serviços aos seus consumidores, sendo que 99,48% foram realizados dentro do prazo normativo. Já em 2021, foram 14.476 serviços prestados a seus consumidores, sendo que 99,76% foram realizados dentro do prazo normativo. Aqui temos as reclamações recebidas na ouvidoria da ANEEL contra a distribuidora entre os anos de 2017 a 2022, sendo que o ano de 2022 está sendo considerado até 20 de junho. O maior número de reclamações foi no ano de 2021 e no presente ano, até 20 de junho, temos 4 reclamações. Aqui temos essas reclamações divididas por tipologia. Quais foram os assuntos mais reclamados pelos consumidores da Cooper Aliança na ouvidoria da ANEEL? Em primeiro lugar, ressarcimento de danos elétricos, que são aqueles casos em que o consumidor tem o seu equipamento danificado por alguma ocorrência na rede de distribuição e aí tem direito a ter o seu prejuízo ressarcido. Em segundo lugar, falta de energia, interrupção do fornecimento. E em terceiro lugar, variação de consumo / consumo elevado / erro de leitura. E se o consumidor tiver um problema com a distribuidora, como que ele pode resolver? O primeiro passo é entrar em contato com a distribuidora em seus canais de atendimento. Não resolveu no primeiro passo, ainda tem uma instância dentro da própria distribuidora, que é a ouvidoria da distribuidora. Não resolveu nem no primeiro passo e nem no segundo passo, aí sim o consumidor deve entrar em contato com a ANEEL. A ANEEL funciona no telefone 167, através do chat online, formulário no site da ANEEL e ainda através do aplicativo ANEEL Consumidor. Falando sobre o aplicativo ANEEL Consumidor, ele está disponível para Android e iOS e nele o consumidor tem acesso a diversas funcionalidades. Ele pode fazer denúncia, informar falta de luz, ver sobre a bandeira tarifária vigente, simular a sua fatura de energia e ver quanto custa cada componente, ver vídeos institucionais e ainda registrar uma reclamação contra a distribuidora. A ANEEL está presente também nas redes sociais. A ANEEL tem Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Prezando sempre pela transparência e publicidade de seus atos, a ANEEL tem um canal no YouTube. Nesse canal são transmitidas ao vivo as reuniões públicas da diretoria, em regra todas as terças-feiras às 9 horas da manhã, e também são transmitidas ao vivo as audiências públicas, como essa que estamos realizando hoje.
Nesse momento de pandemia e para a segurança de todos, as audiências públicas estão sendo realizadas de forma virtual. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia. Eu agradeço a apresentação do Fernando. E para a segunda apresentação, convido o colega e servidor da SRD, Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, Davi Almeida, que detalhará os indicadores de qualidade do serviço e as condições gerais de fornecimento de energia elétrica da Cooper Aliança. Bom dia a todos que participam dessa audiência pública. Meu nome é Davi Vidal e eu faço parte da equipe da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, e vou apresentar agora a proposta de limites para os indicadores de continuidade DEC e FEC da distribuidora para os anos de 2023 a 2027. Os dois principais indicadores para avaliação da continuidade do fornecimento na distribuição são o DEC e o FEC. De forma simplificada, o DEC representa a média de horas que os consumidores ficaram sem fornecimento de energia em um determinado período de apuração. Já o FEC representa a quantidade média de interrupções sofridas pelos consumidores em um determinado período de apuração. Para cada um desses indicadores, a ANEEL estabelece limites que devem ser cumpridos pelas distribuidoras. Os indicadores DEC e FEC são estabelecidos para subdivisões da área de concessão da distribuidora, denominadas conjuntos de unidades consumidoras. Em geral, cada conjunto é formado por uma ou mais subestações de distribuição. No caso da Cooper Aliança, há apenas um conjunto de unidades consumidoras, denominado ISARA, com cerca de 41.000 unidades consumidoras, conforme mostrado nesse mapa. Com relação ao desempenho do conjunto nos indicadores DEC e FEC, no ano de 2021, ambos os limites foram cumpridos. Passa-se agora a apresentar o resumo da proposta de limites para a Cooper Aliança, para o período de 2023 a 2027, por meio dos indicadores globais. Como a distribuidora possui apenas o conjunto ISARA, os valores globais coincidem com os valores do conjunto. Esse gráfico mostra o histórico de desempenho do DEC da distribuidora, nas barras, bem como o histórico dos limites, na linha azul. Observa-se que a distribuidora cumpriu o limite global em 2020 e em 2021. Na linha verde, são apresentados, então, os limites globais de DEC propostos para o período 2023 a 2027, com a manutenção do patamar de 5 horas para todo o período. De maneira análoga para o FEC, nas barras observa-se o histórico de apuração da empresa, com os limites já estabelecidos na linha vermelha. Verifica-se que a distribuidora cumpriu o limite global de FEC em 2020 e em 2021. Na linha verde são apresentados então os limites globais de FEC propostos para o período 2023 a 2027, iniciando com uma média de 5 interrupções e finalizando com 4 interrupções anuais. Agora nesse slide, vemos uma comparação entre os limites de DEC da Cooper Aliança, mostrado nas barras, com os limites das outras empresas de menor porte da região sul, mostrados nas linhas. Observa-se que os limites de DEC da Cooper Aliança são os menores da região. E aqui temos a mesma análise para o FEC, onde se observa que os limites da Cooper Aliança também são os menores da região para esse indicador. Bem, esses são os pontos que queríamos apresentar nessa audiência. Obrigado a todos pela atenção. Agradeço a apresentação do Davi. E agora, para a terceira apresentação por parte da ANEEL, convido o servidor da Superintendência de Gestão Tarifária, Leonardo Araújo, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos neste processo de revisão tarifária periódica da Cooper Aliança. Bom dia a todos, meu nome é Leonardo de Araújo, trabalho na Superintendência de Gestão Tarifária e farei a apresentação do resultado preliminar da revisão tarifária periódica da concessionária de distribuição Cooper Aliança, tema da consulta pública número 28 e dessa audiência pública.
Essa apresentação está dividida em duas partes, sendo que, na primeira, apresento um resumo sobre os conceitos e metodologias de cálculo empregados nos processos tarifários e, na segunda, apresento os resultados provisórios da revisão de 2022 da Cooperaliança. Antes de apresentar as metodologias de cálculo, é importante definir um termo que consta do contrato de concessão de distribuição, que é o equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio se dá por meio da relação entre a distribuidora e seus clientes. Por um lado, o consumidor deve receber um serviço de qualidade conforme os padrões determinados pela ANEEL e deve pagar, por isso, uma tarifa justa. Essa tarifa justa deve ser definida a fim de cobrir os custos operacionais eficientes, além de remunerar adequadamente os investimentos, desde que reconhecidos como prudentes. É importante destacar que a empresa distribuidora representa um papel de agente arrecadador dos recursos para o custeio dos vários segmentos do setor elétrico, que incluem, além dos custos próprios da área de distribuição ou de parcela B, os custos externos à área de concessão, associados à aquisição de energia, transporte e encargos, ou de parcela A. Assim, voltando ao equilíbrio econômico-financeiro, nos processos tarifários são ajustadas as tarifas para que a distribuidora obtenha receita suficiente para a cobertura de todos os custos necessários à continuidade da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Passamos às metodologias de cálculo, iniciando pela determinação dos custos de compra de energia. Além da energia necessária para o atendimento do seu mercado consumidor, a distribuidora precisa comprar ainda montantes adicionais correspondentes às perdas técnicas e não técnicas. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao transporte de energia pelos cabos e transformadores da rede e, portanto, depende de características técnicas desses equipamentos de rede. Já as perdas não técnicas se referem aos furtos, adulteração de medidores ou erros de medição e dependem de características da área de concessão, bem como da eficiência da distribuidora no combate a essas perdas. Caso a distribuidora não seja eficiente no combate às perdas, o que é verificado mediante comparação com outras distribuidoras, parte dos custos de aquisição de energia associadas às perdas não técnicas não são repassados às tarifas. Outro item de custo da parcela A é aquele relacionado ao transporte de energia. Aqui, a distribuidora deve fazer contratos de uso com transmissoras ou com distribuidoras vizinhas para o transporte do montante de energia necessária ao atendimento do seu mercado, sendo que os montantes contratados são valorados por tarifas reguladas pela ANEEL. Ressalto que a agência exige eficiência na contratação dos montantes, podendo a concessionária ser economicamente penalizada em caso de contratação ineficiente. O último componente da parcela A, os encargos setoriais, são custos destinados à promoção de políticas públicas ou para o custeio de outros custos, tais como os associados à contratação de energia de reserva, de serviços ancilares ao custeio da ANEEL e à operação do sistema elétrico interligado. Dentre todos os encargos listados, destaca-se a conta de desenvolvimento energético, que representa, na maioria das distribuidoras, mais da metade da totalidade dos recursos. Os recursos recolhidos para a CDE destinam-se, por exemplo, à concessão de descontos tarifários para algumas subclasses de consumo, tais como a residencial de baixa renda, a rural e a rural irrigante, por exemplo. Destinam-se também ao custeio da geração térmica nos sistemas isolados no norte do país e, ainda, a concessão de descontos associados à geração de consumo de energia proveniente de fontes incentivadas, tais como geração solar, eólica e hidrelétricas.
Passamos agora para a parcela B. O valor dos investimentos realizados pela concessionária de forma prudente compõe o que chamamos base de remuneração regulatória, e é a partir dela que calculamos 3 componentes da parcela B: a depreciação, a remuneração de capital e as anuidades. De forma simplificada, a depreciação é o montante que deve ser repassado à concessionária de distribuição para que haja a reposição dos ativos, transformadores, cabos e postes, à medida que estes se envelhecem até atingirem o final da sua vida útil. Por sua vez, a remuneração de capital é o montante repassado à concessionária de distribuição em função do montante de recursos financeiros investidos nos ativos de distribuição. Por fim, as anuidades é o montante repassado à distribuidora para a cobertura dos custos associados a veículos, equipamentos de informática e escritórios. Outro item que faz parte da parcela B são os custos operacionais, que são os custos necessários para operar e manter as redes e subestações da distribuidora, além de cobrir os custos com atendimento comercial ao cliente. O custo operacional reconhecido nas tarifas, ou custo operacional regulatório, é obtido a partir de um modelo comparativo entre distribuidoras, no qual são usadas características da área de concessão. Como resultado, o modelo comparativo indica uma faixa de eficiência de custos operacionais considerada adequada. Assim, compara-se o atual custo operacional presente nas tarifas com a faixa de eficiência. Caso o custo operacional esteja dentro da faixa, o custo operacional reconhecido na tarifa é mantido. Caso esteja acima da faixa operacional, é reduzido gradativamente até o limite superior ao longo do ciclo tarifário e, finalmente, caso esteja abaixo da faixa de eficiência, o custo operacional é elevado gradativamente até o limite inferior, também ao longo do ciclo tarifário. Passamos agora à segunda parte da apresentação, na qual apresentaremos os resultados provisórios da revisão tarifária de 2022 da Cooperaliança. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores da Cooperaliança, nessa versão preliminar de cálculo, é de 15,93%, o qual pode ser fracionado ou atribuído às suas componentes de parcela A, B e componentes financeiros, conforme indicado no gráfico. Os encargos setoriais responsáveis pela maior parte do aumento previsto contribuíram com 7,93% do efeito médio. Já os custos de transporte contribuíram com 3,27%. Por outro lado, os custos de energia reduziram de forma a contribuir com a atenuação de menos 3,82% no efeito médio. Na sequência, tem-se a contribuição do aumento dos custos de distribuição, 0,79%, e, por fim, o efeito da variação dos componentes financeiros, de 7,73%. Cabe aqui explicar que os componentes financeiros decorrem, por exemplo, de diferenças entre os custos previstos, considerados no processo tarifário do ano anterior, e aqueles efetivamente incorridos pela distribuidora. Informo que os componentes financeiros, assim como os demais itens, serão melhor detalhados posteriormente nesta apresentação. Cabe destacar que o efeito médio previsto de 15,93% não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão, sendo que, para os consumidores do grupo A ou de alta tensão, está sendo previsto um aumento de 13,66%, enquanto que para os consumidores do grupo B, o aumento é de 17,36%. A diferença se deve ao conjunto de itens de custo que estão sofrendo variação, incluindo nesses itens os investimentos realizados na construção de redes de distribuição para atendimento a cada grupo de consumidores.
Destaco que o efeito para o subgrupo B1 residencial, que constitui cerca de 85% dos consumidores da Cooper Aliança, incluindo todos os consumidores residenciais de baixa renda ou não, o efeito médio estimado é de 16,68%. Passamos à análise por componente tarifário, iniciando-se pela parcela A. Quanto aos encargos setoriais, o mais significativo é a CDE. Destaco que para o ano de 2022, a CDE sofreu forte aumento, de aproximadamente 44%, o que resultou no impacto no processo da Cooper Aliança de 5,29%. Esse impacto decorre do aumento dos diversos itens cobertos pela CDE, tais como o aumento dos custos associados à concessão de descontos aos consumidores de baixa renda, em função da inclusão automática destes prevista na Lei 14.203 de 2021, no Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica. Além disso, também contribuiu para o aumento os custos de aquisição de combustível para geração de energia nos sistemas isolados no norte do país. Tem-se ainda o aumento dos custos associados à concessão de descontos de transporte de energia proveniente de fontes incentivadas, principalmente eólicas e solares. Além da CDE, também contribuíram significativamente para o aumento tarifário os encargos de serviço de sistema e energia de reserva e o PROINFA, com impactos respectivamente de 1,66 e 0,91. Quanto aos custos de transmissão, destacam-se o aumento do custo previsto para a transmissão de energia proveniente de Itaipu e do aumento do custo associado ao uso de sistema de distribuição da concessionária vizinha, a Celesc, com impactos respectivos de 0,98% e 2,29%, respectivamente. Com relação à compra de energia, aqui destaco a alteração da modalidade de contratação de energia da Cooper Aliança, que deixou de adquirir energia exclusivamente da Celesc, o que chamamos de contrato de suprimento, para contratar energia mediante licitação pública, mais barata, o que justifica a contribuição negativa de 3,32%, conforme indicado no quadro. Observe-se ainda que, na nova modalidade de contratação, a concessionária recebe, por exemplo, energia de cotas de garantia física e energia proveniente de das usinas de Angra, o que explica os demais efeitos indicados no quadro. Com relação às perdas técnicas, aquelas associadas ao transporte de energia na rede, observa-se a variação do percentual reconhecido nas tarifas no ciclo anterior, de 10,27%, para 11,47% no ciclo atual. O resultado em questão foi obtido pela ANEEL a partir de simulações do fluxo de energia nas redes da distribuidora. Quanto às perdas não técnicas, o modelo comparativo entre as concessionárias determinou para a Cooper Aliança o percentual de 0,26%, não havendo trajetória de redução ou aumento para o próximo ciclo. Esse valor, relativamente baixo e próximo ao reconhecido no ciclo anterior, 0,20%, indica que a área de concessão não possui problemas relevantes de furtos ou adulteração de medidores. Com relação aos custos de parcela B, houve redução dos custos operacionais decorrente da variação do mercado observada no último ano, bem como a aplicação do mecanismo de incentivo à qualidade de energia elétrica empregado pela ANEEL. Os três itens seguintes são aqueles relacionados ao valor dos ativos de distribuição, anuidades, remuneração e depreciação, os quais contribuíram respectivamente com 0,25%,
0,58% e 0,32%. Considerando-se ainda a redução de outras receitas capturadas para a modicidade, tais como aquelas decorrentes do compartilhamento de infraestrutura de postes de energia com empresas de telecomunicações, por exemplo, que implicaram um efeito de 0,04%, a contribuição total da parcela B foi de 0,79%, conforme destacado. Essa tabela indica os componentes financeiros apurados no presente processo tarifário, que são devidos a diferentes razões. Os 3 primeiros itens aqui indicados decorrem de diferenças entre os custos previstos no processo tarifário de 2021 e os efetivamente incorridos pela concessionária, o que chamamos de CVA. Verifica-se aqui forte impacto associado à diferença de custos com encargos setoriais, 8,84%. Nessa fase de consulta pública, os valores de CVA foram estimados pela própria concessionária, sendo que, na fase final de cálculo, serão apurados pela própria ANEEL. Na sequência, destaco também os itens relacionados ao custo adicional decorrente da frustração de geração de usinas hidrelétricas, o que chamamos de risco hidrológico. Risco este atribuídos aos consumidores por meio das leis 12.783 de 2013 e 13.203 de 2015. Em seguida, destaco a contribuição associada à medida de atenuação do efeito tarifário denominada conta escassez hídrica, com impacto de menos 1,06%. Assim, considerando os itens financeiros apurados para 2022, indicados na parte superior da tabela, tem-se um impacto de 10,62%. No entanto, tendo em vista que a cobrança dos itens financeiros nas tarifas de energia ocorre observando o período de 12 meses, o efeito decorrente do término do pagamento dos financeiros apurados no processo tarifário de 2021 atenua a percepção do efeito em 2,62%. Sendo assim, a percepção de um aumento tarifário associado aos componentes financeiros foi de 7,73%. É importante destacar que os cálculos preliminares aqui apresentados ainda não consideram o disposto na Lei 14.299 de 2022, a qual assegura ao consumidor da Cooper Aliança a percepção de tarifas iguais ou inferiores àquelas praticadas na concessionária de distribuição adjacente no mesmo estado da federação, no caso, a Celesc. O dispositivo legal será aplicado na fase final do processo, quando as tarifas da Celesc, que servirão de base de comparação, serão conhecidas. Além disso, nessa fase preliminar de cálculo, submetida à consulta pública, não foi considerada a aplicação da componente CDE modicidade, cuja aplicação foi recentemente autorizada pela diretoria colegiada da ANEEL. Assim, essa componente deve contribuir para a redução do efeito médio na fase final da revisão. Nesse gráfico, indico a participação dos diversos itens de custo nas tarifas da Cooper Aliança. O principal componente, não destacado até aqui na apresentação, são os impostos, que participam com 28,5% do total, seguidos dos custos de energia, 24,5%, distribuição, 16,8%, encargos setoriais, 15,7% e transporte, 14,6%. Concluindo a apresentação, informo que todos os resultados aqui apresentados estão disponíveis para consulta de qualquer interessado no site da ANEEL. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a apresentação do Leonardo.
E reitero, né, que, como ele disse, que todas as apresentações e os documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 11 de julho por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes da tomada de decisão sobre as tarifas que estão sendo aqui submetidas à audiência pública. Tá? Destaco mais uma vez também que nós tínhamos previsão de uma apresentação do Conselho de Consumidores da Cooper Aliança. Informamos que o Conselho, por opção, optou por não participar da audiência, mas ele também tem esse prazo de até 11 de julho para formalizar alguma contribuição no processo. Como foi apresentado, mantidos inalterados os dados considerados até o momento de realização da audiência pública, a revisão tarifária da Cooper Aliança conduzirá a um efeito médio de 15,93%, sendo 13,66% em média para os consumidores conectados à alta tensão e 17,36% em média para os conectados em baixa tensão. Destaco aqui essas observações feitas no último slide pelo Leonardo, que também já fala o que poderá ser considerado no processo. Relembro que a audiência pública está vinculada à consulta pública 28 de 2022 e que o prazo, como dissemos, é de 11 de julho de 2022. Mais informações estão disponíveis na página eletrônica da ANEEL, www.gov.br/ANEEL, na área Participação Social. Agradeço mais uma vez a participação de todos os envolvidos aqui no processo, a participação de quem nos acompanha pelo YouTube e declaro encerrada essa reunião virtual. Tenham todos um bom dia e uma boa tarde.